Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito. Como é bonito ouvir teu coração. Oi, meu irmão, oi, minha irmã, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos chegando com mais um Evangelho do Dia. Hoje, dia 7 de agosto de 2025. E o Evangelho de hoje é segundo São Mateus, capítulo 16, versículo de 13 ao 23, que nos diz assim: Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem é que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias, outros algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciões, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Então Pedro o chamou de lado e começou a censurá-lo. Que Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as coisas do homem. Essa é para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje no Evangelho Jesus proclama Pedro feliz pela sua acertada declaração de fé. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, disse Jesus após Pedro reconhecer que Jesus era o Filho do Deus vivo. Neste trecho que estamos meditando, Jesus ainda promete a Pedro o primado da igreja. Seria Pedro quem conduziria o rebanho do céu ao céu logo após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Seria Pedro o pastor a conduzir o rebanho de Deus. Mas pouco tempo depois vemos Jesus fazendo uma correção severíssima a Pedro. Eu diria que Jesus deu um baita puxão de orelha em Pedro, a quem tinha há pouco confiado a chave dos céus. Isso porque Pedro, meu irmão, minha irmã, tinha manifestado uma ideia demasiada humana e errada a respeito da missão do Messias. Pedro chama Jesus de lado e começa a censurá-lo depois que Jesus começa a proclamar tudo aquilo que ele tinha que fazer, tudo aquilo que aconteceria com ele. Pedro diz que Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Aí Jesus volta para Pedro e diz, vai para longe de mim, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus, mas sim as coisas do homem. Irmãos, hoje é dia de agradecermos ao evangelista São Mateus pelo fato de nos ter apresentado o primeiro Papa de Jesus tal como ele era e não como um personagem idealizado. São Mateus nos apresenta São Pedro nesse trecho como nós,
São Mateus apresenta aqui São Pedro como um gente como a gente, um como nós, como disse. Pedro com as virtudes, mas também um Pedro com seus defeitos. Devemos agradecer a São Mateus porque enxergar as características de São Pedro, nosso primeiro Papa, o aproxima ainda mais de nós e nos ajuda a vermos que o aperfeiçoamento espiritual na vida cristã é um troféu que se ganha caminhando. Nesta mostra real de São Pedro que o evangelista nos dá, nós vemos os acertos e os erros. E nesses acertos e erros, São Pedro nos mostra que o que todos devemos fazer na nossa vida cristã, que é o de, apesar de tudo, caminhar com Jesus. Ninguém nasce sabendo de tudo. Poderiam os mais severos, os mais críticos, retirarem a chave de São Pedro na hora em que no seu coração estava prevalecendo as coisas do homem. Imagina meu mestre ser morto, meu mestre ser açoitado. Imagina. Mas Jesus vê o além. Jesus vê além das situações. Jesus, quando olha para nós, vê sempre a conclusão. Jesus, quando olha para nós, está vendo sempre o fim, sempre aquilo que Ele espera de cada um de nós. Portanto, não há uma retirada das chaves. Somente uma dura censura que recoloca São Pedro no lugar. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos de uma severa censura, de um puxão de orelha da parte do nosso Senhor que nos recoloque no lugar, verdade ou não é? Que nos recoloque no caminho do nosso propósito. Me lembrei agora daquela famosa passagem dos 10 leprosos que foram ficando curados na medida que foram caminhando. Já diz aquela conhecida frase, é caminhando que se faz caminhar. Nós estamos, hoje em dia, meu irmão, minha irmã, vivendo em uma sociedade que busca cada vez o êxito mais rápido, verdade ou não é? Uma sociedade onde se busca aprender sem esforços, onde se busca conseguir o máximo de aproveitamento, com o mínimo de trabalho possível. Desse jeito é fácil, sim ou não? Mas a respeito da espiritualidade, desse jeito, desse modo, das coisas rápidas, do aprendizado rápido, é fácil vermos as coisas com o olhar de homens em detrimento do olhar de Deus, da vontade do nosso Senhor. Repito, é caminhando que se faz caminhar. Somos curados, somos moldados no caminho da fé cristã, no caminho da caminhada junto com o divino. Demos um salto, vamos até Atos dos Apóstolos e vejamos que quando Pedro recebe o Espírito Santo, ele aprende. E veja, aquele que havia censurado o modo de morte de Jesus também fora crucificado. E pior, fora crucificado de cabeça para baixo. Aquele que havia censurado a morte de Jesus por nós, também morrera em favor do rebanho de Deus. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe e até o próximo Evangelho do dia. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito.